Olá, tudo bem com você? Hoje, na live de hoje, eu vou mostrar para vocês dicas simples e práticas de como você pode comer menos sem esforço, como você pode aprender a comer com mais moderação, sem sofrer, sem ficar se desgastando, sem precisar de um autocontrole absurdo, sem precisar de uma disciplina absurda. Então, fica comigo aqui na live até o final, que você vai aprender coisas simples que você pode fazer no seu dia a dia para começar a comer com mais moderação, para comer menos e sem esforço. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou a Ju Lima, sou psicóloga. Toda quinta-feira tem live nova aqui no YouTube, eu faço uma transmissão ao vivo e essas lives ficam aqui por um tempo e depois de um tempo elas vão para o meu canal do Telegram. Então, se você olhar, você não vai ver todas as lives aqui, saiba que é por esse motivo. Caso você queira entrar no canal do Telegram para olhar todas as lives, é só você clicar no link que está na descrição desse vídeo, que você vai encontrar todas as lives lá no canal do YouTube, tá bom? Agora, por que eu resolvi falar desse tema hoje? Porque quase todo mundo tem dificuldade para controlar a alimentação, certo? Muitas pessoas não têm disciplina, acabam exagerando, comendo mais do que gostariam, não têm autocontrole. Essas pessoas vivem chateadas, vivem frustradas, sem conseguir mudar a alimentação, sem conseguir criar e manter hábitos alimentares saudáveis para emagrecer com saúde. Né? Então imagina como seria, né, se fosse fácil para você comer na medida certa, sem sofrimento, né? Aprender a comer com moderação, aprender a se alimentar de forma saudável, sem que isso tenha que ser um sacrifício, sem que isso tenha que ser um sufoco para você. Esse é o único caminho, pessoal, para você emagrecer assim, com saúde. As pessoas que não têm disciplina ou as pessoas que não conseguem criar e sustentar hábitos saudáveis por muito tempo, o que acontece? Elas acabam recorrendo a soluções rápidas, que muitas vezes não são saudáveis. Vamos dar um exemplo, aquele chá detox que muita gente faz para o verão, ou aquela dieta que você faz, que você vai secar a barriga rápido. Então, qual que é a lógica de pensamento? A pessoa pensa, eu vou dar um gás agora, vai ser por um mês, porque daí eu vou chegar onde que eu quero, né? Por quê? Porque a pessoa não consegue chegar num ponto, né, de se alimentar, chegar num ponto que ela gostaria para manter-se no peso saudável, né, para emagrecer o tanto que ela gostaria, ela não consegue chegar nesse ponto da alimentação que ela fala, bom, aqui tá ok. Aqui tá tipo viagem de cruzeiro, quando você já chegou ali onde você queria e é só manter, né? As pessoas não conseguem. Por quê? Porque precisa de disciplina, precisa mudar hábitos, e isso não é muito fácil, né? Isso não é tão simples assim. Quer dizer, simples até é, não é uma coisa muito complexa, mas mudar hábito não é fácil, porque leva tempo, né? Demanda esforço, demanda dedicação. Né? Então, espero que com a live de hoje você aproveite as dicas, que você coloque em prática, para você fazer pequenas mudanças no seu dia a dia que vão te ajudar a controlar a sua alimentação sem muito esforço, sem que você tenha que fazer um sacrifício horroroso. Eu espero que com a live de hoje você consiga ir aos poucos mudando a sua forma de se alimentar, né? E eu vou te explicar como isso vai acontecer, né? Porque eu espero que de fato assim, a alimentação saudável seja uma coisa natural para as pessoas, né? Não precisa ser uma coisa sofrida, não precisa ser uma coisa desgastante, não precisa ser uma coisa que vai fazer a pessoa sofrer demais para manter a alimentação saudável. Tem um jeito de você fazer essa mudança de uma forma lenta, de uma forma gradual, sem agredir seu corpo, respeitando o ritmo do seu corpo, respeitando esse processo da mudança, para que isso não seja uma missão quase impossível, tá bom? Bom, então como é que isso acontece? Uma forma de você alcançar isso, uma forma de você conseguir fazer essa mudança gradual é você identificar na sua rotina, identificar no seu dia a dia o que te desvia da alimentação que você gostaria de ter, né? Então, por exemplo, imagina que você tenha decidido que você vai comer frutas nos lanches, mas aí acontece que no lanche você não consegue comer fruta. Por quê? O que aconteceu? Se você estava ali racionalmente decidido a comer fruta e chegou na hora do lanche você comeu pão de queijo. Por
por que isso aconteceu? Primeira coisa, você vai precisar analisar. E eu vou te dar dicas de como você fazer isso, de como você identificar essas coisas que te controlam para que você consiga fazer essas mudanças, né? Para que você consiga ter uma alimentação saudável, né? Consiga comer menos e sem esforço. Então, você vai aprender hoje comigo algumas dicas práticas para você começar a colocar em prática hoje mesmo. Você vai entender por que isso funciona, para você aprender a comer menos, aprender a comer com mais moderação, sem exagero e sem que isso seja um sacrifício absurdo, tá bom? Agora, uma coisa que eu tenho que falar para vocês. Hoje, do ponto de vista da psicologia, eu vou explicar uma das formas de você fazer isso, porque existem alguns determinantes do comportamento. Como é que funciona isso, Ju? É assim. O comportamento alimentar é como qualquer outro comportamento. Ele é multideterminado. Isso significa que tem muitas coisas que controlam o nosso comportamento. Por exemplo, emoções, pensamentos, coisas no seu ambiente, pessoas, enfim, uma variedade de coisas, estímulos externos, estímulos internos, lembranças, tudo isso controla o seu comportamento como um todo, qualquer comportamento, inclusive o comportamento alimentar. Vou te dar um exemplo. Imagine que você está na sua casa e de repente você ficou triste do nada, aparentemente sem motivo. Você pode não ter percebido, mas essa sensação, essa emoção, essa tristeza pode ter sido disparada por alguma lembrança, alguma música, alguma informação que te fez reviver uma lembrança triste do passado, ou que fez você ficar consciente de alguma coisa no seu dia a dia, na sua rotina que não tá bom, que faz você infeliz. Muitas vezes a gente não percebe essas influências, mas elas existem, né? E a psicologia comportamental busca identificar essas influências do comportamento, né? E o comportamento alimentar é como qualquer outro comportamento, ele está sendo influenciado por várias coisas. E hoje, na live de hoje, eu não vou falar sobre tudo, porque seria quase impossível. Acho que eu precisaria de umas 10 lives ou mais para falar sobre cada uma dessas coisas que influencia o seu comportamento alimentar e do que você pode fazer para mudar. Então hoje eu vou fazer um recorte, eu vou focar nos estímulos ambientais, naquilo que você pode ver no seu ambiente de casa, do trabalho, naquilo que você pode pegar, nos estímulos físicos externos a você. Não vou falar da parte emocional hoje, porque senão vai ficar extenso demais o conteúdo, tá bom? Agora, como que isso acontece então? Essa influência do ambiente. Muitas pessoas têm dificuldade, a grande maioria das pessoas tem dificuldade de mudar, porque elas não sabem identificar o que controla o comportamento. Aí elas ficam assim sem entender e ficam se sentindo desmotivadas, desanimadas, acham que elas não têm força de vontade, que elas não têm disciplina. Por que isso acontece? Porque a gente toma uma decisão racional, vou fazer isso, e depois a gente faz diferente. Parece absurdo, né? Por que isso acontece? Você está racionalmente convencido de uma coisa, dá um exemplo. Comer mais frutas nos lanches, por quê? Porque é saudável, você gosta de fruta, não vai te custar comer fruta, não vai ser um grande esforço assim. É uma coisa aparentemente simples, fácil, você está começando aquela mudança aos pouquinhos, mas chega na hora H do lanche, você não come a tal da fruta, mesmo tendo decidido, mesmo tendo combinado. Por que isso acontece? Porque o ambiente tem uma influência muito grande no que a gente faz. É uma influência até no nosso comportamento, é uma influência desproporcional. Isso faz a gente se comportar de uma forma diferente, tomar uma decisão diferente daquela que a gente tinha racionalmente decidido, né? Isso acontece muito com a alimentação. Por isso que é muito difícil mudar. Por isso que é difícil mudar, não é só para algumas pessoas, não. É difícil mudar para todas as pessoas. Criar hábitos saudáveis, manter a disciplina, ter motivação, né? Sabe quando você promete para você mesmo que você vai comer doce só no fim de semana? E aí você não consegue resistir, porque você abre a geladeira, tá lá um pudim que alguém da sua casa comprou, você olha, você não estava nem lembrando de pudim, olha e tá lá o pudim, né? Por que isso acontece? Não é por acaso. Existem muitas pesquisas que investigam
a influência das coisas no nosso comportamento. Existe até, em relação ao comportamento de consumo, um ramo que chama Psicologia do Consumidor, né, que investiga tudo isso que influencia as nossas ações, o ambiente, pequenas mudanças que podem induzir uma pessoa a comer mais de uma coisa em vez da outra. E são tantas coisas, pessoal, vocês não têm noção. Às vezes a cor da embalagem de um alimento, ela faz diferença se você vai comprar mais daquele alimento ou não. A propaganda associada, o lugar onde aquele alimento está situado no supermercado, né? Você já reparou? A indústria da propaganda, do marketing, aproveita muito disso, muito dos estudos da psicologia do consumidor. Você já deve ter reparado que você vai ao supermercado, está lá na boca do caixa aquele monte de balinha, de bombom. Não é por acaso, é porque se essas balinhas, esses bombons estiverem lá em outra gôndola do supermercado, as pessoas não compram tanto. É um tipo de coisa que está ali à mão, que a pessoa, ela nem precisa raciocinar, ela está ali, vai lá e pega um bombom. Quantas vezes você já está ali na fila do caixa, pegou um bombom, às vezes você abre e come ele até ali mesmo, antes de pagar, porque você está ali esperando, às vezes tem uma fila, está ali fácil e você vai lá e come, sem pensar muito. Por quê? Porque aquele ambiente ali da fila do caixa está todo organizado para induzir você a consumir aquelas coisas, a comprar mais, coisas que talvez você não tivesse planejado. Presta atenção como isso acontece no seu ambiente. Você já deve ter reparado também na parte de doces do supermercado, como é que ficam aqueles doces lá para as crianças, né? Fica tudo muito baixinho assim, na primeira prateleira ali do chão. Uma criança até de 2, 3 anos consegue pegar. Também não é por acaso. Agora vai na parte das frutas, vai na parte da verdura. Vê se uma criança quiser, se ela consegue alcançar ali a parte onde está a maçã, a parte onde está a laranja. Normalmente não, são mais altas, são pouco acessíveis. Isso não é por acaso. Isso tudo influencia o seu comportamento, né? Existem frases apelativas que podem ser usadas para induzir você a comer mais, né? Você já deve ter visto assim: ame biscoito, entregue-se, vive essa emoção. Isso não é por acaso, é para você associar aquele alimento com uma sensação gostosa. E isso influencia, sim, você comprar, você gostar, você consumir mais e mais e mais. O desafio que eu coloco para você, o convite, é você ficar atento quando você for fazer as suas compras, o que você pega, tenta identificar essas coisas no supermercado, tenta identificar quando você está vendo uma televisão, aparece uma propaganda de alguma coisa, tudo isso que influencia o seu comportamento. Existem pesquisas que já mostraram, por exemplo, que quando o chocolate está num pote de vidro, no escritório, tá? Eles fazendo pesquisa com vários funcionários no escritório. Quando o chocolate está num pote de vidro, as pessoas tendem a comer muito mais chocolate do que quando esse mesmo chocolate está num pote opaco, que não dá para ver o fundo. Você pode se perguntar, mas é porque está no vidro, a pessoa sabe. No outro, a pessoa não sabe. Não, os pesquisadores, já apresentei aqui vários resultados de pesquisa. Os pesquisadores deixam claro para todo mundo que tem chocolate nos dois potes, mas só de estar no pote de vidro, as pessoas comem mais, porque só de ver dá vontade de comer. Outra pesquisa mostra que quando você tem alimentos, barrinhas ou chocolates na sua gaveta do escritório, você tende a consumir muito mais do que quando esses alimentos estão a poucos metros de distância. Pequenas mudanças fazem muita diferença no seu comportamento, pode acreditar. São pesquisas sérias, né, que manipulam essas variáveis, que testam vários grupos e os resultados são muito consistentes. E aí o que acontece? O marketing, claro, usa isso para vender mais. E hoje eu vou mostrar para você como você pode fazer isso na sua casa para influenciar o que você vai comer, para que você consiga fazer essa mudança gradativa, fazendo pequenas mudanças no seu ambiente, para que você consiga mudar o que você come, para que você consiga comer menos sem esforço. Por que isso acontece? Porque o nosso comportamento ele é automático na maioria das vezes. Apesar de nós sermos seres humanos racionais, a maior parte das coisas que a gente faz é no automático. Por quê? Porque gasta menos esforço. Imagina se você tivesse que pensar em ponderar tudo que você vai fazer.
pensar, raciocinar, pensar nos prós e nos contras, leva tempo. E o nosso corpo quer economizar tempo, né? Por isso que o hábito funciona. Quando você cria o hábito, aquilo entra no automático e o seu corpo não precisa gastar tanta energia pensando o que, quando, onde, como vai fazer. Por isso que é muito importante você se esforçar para criar hábitos, porque criando o hábito é como se você estivesse abrindo o caminho fácil para o seu corpo seguir sem você pensar muito. Só que na maioria das vezes o nosso comportamento automático está sendo influenciado por essas coisas do ambiente, a gente não se dá conta, a gente não percebe. Mas hoje você vai descobrir e hoje você vai identificar aí na sua casa, no seu trabalho, o que influencia esse comportamento e como você pode fazer para mudar isso, tá bom? Então vamos direto ao ponto agora. O que você vai fazer? Primeira coisa, olha na sua geladeira, olha no seu armário, veja os alimentos que você quer reduzir o consumo. Eu falo reduzir porque muita gente fala assim, vou cortar açúcar, porque eu vou cortar chocolate. Eu não sou dessa linha do cortar. Cortar açúcar, cortar chocolate, cortar pão. Eu vou explicar por quê. Quando a gente quando a gente decide assim, eu não vou mais comer isso, o que acontece? A gente começa a querer comer justamente aquilo que a gente disse que não ia comer. É uma informação que entra na nossa cabeça e fica evidente. Eu falo, a partir de agora você não vai comer mais chocolate, você vai só começar a ver chocolate na sua frente, porque está proibido, né? Porque é assim que as nossas emoções funcionam. Quando a gente não pode fazer uma coisa, é que a gente quer fazer aquela coisa. Então, não sou da linha do proibir por isso. Porque quando você corta uma coisa, quando você se proíbe comer alguma coisa, aumenta o valor que aquilo tem na sua vida, só porque é proibido. Não é à toa, não é, de pessoal, que tudo que é proibido parece que é melhor, né? Já reparou? Se você pudesse fazer tudo, não ia ter graça. Quando o negócio você não pode fazer, aí é que dá vontade de fazer. Não é por acaso. Então, eu não sou dessa linha do proibir. Mas, olha na sua geladeira, no seu armário, aqueles alimentos que você acha assim que te tiram do controle. Repara onde que eles estão guardados, se eles estão na porta, se eles estão no fundo. Eu te garanto que eles devem estar num lugar assim que você olha rapidamente e vê que eles estão lá. Pode ser numa geladeira, na porta da geladeira. Observa como isso acontece. O que você vai fazer? Você vai colocar esses alimentos num lugar menos acessível. Como? Você pode guardar ali embaixo do armário, sabe naquela prateleira que quando você abre o armário não dá para você ver muito? Que você tem que se abaixar e entrar para ver o que tem lá embaixo, ou então pode ser na parte de cima do armário também, aquela parte que você tem que pegar uma cadeira para ver o que tem lá em cima. Guarda lá, guarda esse alimento lá e me conta o que acontece. Outra coisa que você pode fazer imagina esse exemplo que eu dei há pouco, né? Você abre a geladeira, tá aquele pudim. O pudim tá lá te chamando, vem, vem. O que você pode fazer? Coloque esse pudim numa embalagem opaca, que não dá para ver o que tem dentro. É uma coisa que você vai falar assim, Juju, mas que absurdo, eu sei que tem um pudim lá, você acha que só de eu não ver o pudim isso vai influenciar? Vai influenciar sim. E eu te falo isso por quê? Porque eu já testei, porque meus pacientes já testaram. São coisas simples que você não tem ideia do poder que elas têm no seu comportamento alimentar. Então, só de você colocar o pudim numa embalagem opaca, que não dá para você ver o fundo, diminui muito a probabilidade de você comer, porque você abre a geladeira, você não vê, você não processa a informação. Você não abre a geladeira vasculhando, analisando cada coisa. Às vezes você abre a geladeira para pegar água, para pegar um suco, para pegar manteiga, e o pudim está lá, você viu, você quer comer pudim. Se você não vê, você talvez nem se lembre do pudim. É muito provável que isso aconteça, porque eu vejo isso acontecendo na minha rotina, eu vejo isso acontecendo com os meus pacientes também. Usa essa dica e depois você me conta o que aconteceu. Eu faço essa recomendação para algumas pessoas que eu atendo, né, sobre a organização do ambiente, e é impressionante o que acontece. Às vezes, assim, a pessoa tem 2 geladeiras em casa, aí ela põe na geladeira que ela abre menos e esquece que está ali, né? Quantas vezes você, sei lá, agora nessa época da pandemia não tem, mas quando tinha aniversário, quando você saía para ir ao shopping, você ganha aquele bombom, aquele docinho, aí você guarda e se bobear você esquece que ele tá lá, você depois lembra, ele já tá velho, derretido na sua bolsa. Isso já aconteceu comigo, e não é porque eu não gosto de doce não, viu? Porque eu adoro doce. Eu sou uma formiga para doce. E já fui muito mais formiga, fui mudando meu paladar com o tempo. Mas gosto muito de doce e mesmo assim eu esqueço.
Eu esqueço às vezes, quando eu abro, tá lá. Por quê? Porque a gente não olha, porque a gente não vê. Então coloque essas dicas que eu tô te passando em prática e me conta o que aconteceu depois. Isso é uma forma de você mudar o seu comportamento de uma forma natural, porque você não precisa começar por uma mudança muito difícil, fazer uma dieta, mudar a sua alimentação completamente. Começa por aí. São pequenas coisas que você pode fazer que vai ajudar você a ter mais autocontrole. Não subestime essas pequenas mudanças, porque elas funcionam sim, com certeza, tá bom? Outra dica que eu vou dar para vocês, observe o prato onde você come na sua casa. Se ele é grande, se ele é pequeno, dê preferência aos pratos menores, porque a gente tem uma fome dos olhos, uma fome visual. Se você coloca a comida num prato muito grande, você olha, parece que tem muito pouca coisa, você já acha pouco só de olhar. Você tende a fazer o quê? Comer mais, colocar para preencher aquele prato. E aí o que acontece? Você come, às vezes você até já está saciado, mas está lá no prato, você não vai jogar fora e acaba comendo mais. E vai aumentando a quantidade de coisa que você come sem perceber. Você já reparou como que é o prato do restaurante, o prato do self-service principalmente? São aqueles pratos gigantes. Você coloca assim muita coisa e aquele prato não enche, né? Quantas vezes a gente cai nessa armadilha, né? Você vai almoçar, aí aquele self-service tem um monte de coisa, tem aquela variedade absurda, você começa botando, tudo vai te atraindo ali, quando você vê no final aquele prato tá gigante, você colocou muito mais do que o que você tinha de fome, e aí você acaba comendo mais sem perceber. Use essas dicas na sua casa. Então, se você quer, por exemplo, reduzir a quantidade de comida que você come, começa colocando num prato menor, né? Se o prato da sua casa já é pequeno, coloca aí o prato da sobremesa, começa a comer nele, né? Se tiver fome, depois você pode colocar um pouco mais, mas com essas coisas, assim, só de ver o prato cheio, aquilo já vai dar uma outra sensação para você, porque você está vendo o prato cheio de comida. Quando você vê aquele prato vazio, te dá uma sensação de que não é suficiente. Não é muito doido isso, mas assim, os nossos olhos processam essa informação e podem influenciar até o nível de saciedade. Então, use pratos menores. Isso aconteceu comigo, com meu filho também. Criança é fogo, né? Você leva no restaurante, aí ele já enche lá aquele prato grande, já vai botando a coisa, tudo ele vai querer, a batata frita. Quando ele vê aquele prato tá gigante. E aí ele vai comer, dito e feito, não consegue comer tudo, sempre sobra. Ele não tem problema nenhum com jogar fora, mas ele é criança, não tá nem aí, né? Apesar da gente ensinar para ele, ele não tá nem aí ainda. Agora, adultos normalmente têm essa restrição, parece que é pecado jogar fora, tanta gente passando necessidade, dá uma coisa ruim, né, de você jogar comida fora. E com adultos a tendência é a gente acabar comendo para não jogar fora, aí é outro erro, né, porque você acaba comendo mais sem perceber. Agora pode ter pessoas que estão falando assim, que podem pensar assim, Juju, mas eu sou racional, essas coisas não vão adiantar comigo, não funcionam comigo. Eu vou te falar, funciona sim, mesmo se você for racional, mesmo se você não for aquela pessoa que age por impulso, você também é controlado pelo ambiente e não percebe. Talvez você seja menos vulnerável, mas com certeza você também é influenciado. E eu não quero que você desista disso sem tentar. Coloque em prática isso que eu tô falando para você. Sempre que você perceber, olha, eu planejei comer isso e não comi. O que aconteceu? Qual foi aquele ponto em que você desistiu do plano? Observe onde está aquele alimento, observe o que aconteceu, foi um convite de alguém, enfim, e crie estratégias para mudar esse estímulo, para mudar esse alimento de lugar, para mudar a sua rotina, para que aquela situação não aconteça de novo. Porque o nosso comportamento ele é encadeado, né? São vários elos que vão se conectando com o outro, né? Um comportamento se conecta com o outro, com outro, com outro, com outro, com outro, com outro, até o final, por exemplo. Se você foi comer um pudim, você queria comer salada e comeu pudim. Isso não foi do nada. Você estava na sua casa, de repente você sentiu sede. Olha aí, ó, um elo. Sentiu sede, foi lá, pegou um copo, abriu a geladeira, ou outro comportamento, e
viu o pudim, pegou o pudim, colocou no prato, comeu. Dependendo da hora do dia, se tinha passado o almoço, se tinha passado a janta, tem pessoas que sentem mais vontade de comer doce depois do almoço. Tudo isso influencia. Então, se você conseguir mudar um elo dessa cadeia de comportamento, você provavelmente vai conseguir mudar aquele comportamento todo. Né? Então, o segredo é achar aquele elo-chave ali que te desvia do caminho e fazer mudanças, começando pelas mudanças do ambiente, para você mudar e para você começar a comer menos, né? Comer com moderação. Observa no seu dia a dia o que te tira do controle, observa por que você não consegue colocar seu plano em prática. Olha para sua casa, olha para sua geladeira, olha para o seu armário, olha para as coisas, olha para o que está acontecendo, observe. Você vai encontrar as respostas, tá bom? Algumas pessoas pensam assim, mas essa solução aí é meio furada, porque melhor mesmo se eu fosse forte, melhor mesmo se eu tivesse tanto autocontrole que eu tô vendo aqui, ó, uma coisa deliciosa na minha frente e eu tô ali firme e não como e consigo me controlar. Eu te digo, olha, até seria ótimo, né? Se a gente tivesse um controle absurdo, seria ótimo. Mas, como eu falei no início da live, a maior parte do nosso comportamento é automático. Então, existem aquelas pessoas super fortes, super resistentes? Existe sim. Mas a grande maioria não é desse tipo. Por isso que a grande maioria tem dificuldade com disciplina, tem dificuldade com motivação, tem dificuldade com organização, tem dificuldade com a procrastinação. Por quê? Não basta uma decisão racional e uma força de vontade absurda para você mudar o que você faz. Você precisa mudar o seu ambiente para que ele ajude você a mudar, para que ele seja seu aliado. Não despreze essas pequenas mudanças que elas vão fazer toda a diferença comigo. Agora, vou dar aqui algumas situações em que talvez isso não funcione, né? Essas pequenas mudanças de você deixar os alimentos menos acessíveis. Se você está fazendo uma dieta restritiva e você não pode comer açúcar, não pode comer sal, não pode comer chocolate, não pode comer alguma coisa, é muito provável que você fique pensando naquilo o tempo todo. Então, talvez não funcione no seu caso. Por quê? Porque você vai ver um bombom lá, você vai guardar, você vai ficar pensando, eu não posso bombom, mas o bombom tá lá. Eu não posso comer bombom, mas o bombom tá lá, eu não posso comer, mas ele tá lá. Você vai ficar pensando nele o tempo todo. A ideia não é essa. A ideia não é você colocar esses alimentos num lugar menos acessível, como se você estivesse querendo se proibir. Não, você pode comer a hora que você quiser. Só que não vai ser agora, deixa para um pouco depois. Porque quando você se proíbe, aí que dá vontade de comer. Né? Então, se você tentou isso e não conseguiu, provavelmente você está querendo se proibir, cortar da sua rotina algum alimento, cortar da sua alimentação, e aí vai aumentar a chance de você ter pensamentos insistentes em relação àquilo que você se proibiu de comer. Cuidado com isso, tá bom? Agora, não adianta assim, você tentar mudar, mas você mudou de lugar, mas você deixou, sei lá, você tirou da porta da geladeira, deixou na porta do armário de vidro ali. Não adianta. Você vai trocar 6 por meia dúzia. A ideia dessas mudanças é você deixar num lugar que seu olho não veja. Que você tenha que fazer um esforço maior para pegar uma cadeira, subir, ou olhar, se abaixar, tirar algumas coisas do lugar para ver o que tem lá. A ideia é não ficar visível. Então, cuidado, porque se você for mudar daqui para lá, mas você estiver olhando para aquilo o tempo todo, não vai adiantar, tá bom? Então, siga o que eu tô falando do jeito que eu tô falando. Agora, uma das coisas que eu quero que vocês lembrem quando vocês vão fazer isso, é como eu falei, não é para fazer essas mudanças e pensar, eu não posso comer. Não é isso, você pode. Você vai fazer isso, você vai colocar num lugar menos acessível aquele alimento que você sente que te tira do controle, mas você vai lembrar dele algumas vezes, ok? Você vai se lembrar que ele tá lá, ok? Lembrou, deixa o pensamento embora. Não é para você ficar lembrando, eu botei o bombom lá no fundo do armário, será que ele tá lá? Aí você vai lá ver se ele tá. Não, ele tá lá. Será que ele tá lá? Não. Não precisa mudar de lugar, deixar esse alimento menos visível e ficar lá, indo lá toda hora para checar se ele tá lá ou não. A ideia não é essa. Você vai se lembrar dele algumas vezes depois que você fizer isso? Você vai se lembrar. Mas esse pensamento vai embora. Você vai se lembrar e falar assim, eu vou esperar mais um pouco. E deixe passar esse pensamento. Talvez daí, depois da janta, você se lembre, vontade, ele tá lá, né?
Ah, mas eu vou deixar para amanhã. Deixa para amanhã. Hoje eu vou comer, sei lá, outra coisa de sobremesa, uma fruta. A ideia é você fazer esse exercício. Quando você se lembrar, você fala, agora não. Não é pensar nunca mais, ok? Senão você vai ficar pensando aqui. Então, não, agora não, depois. Garanto para vocês que vai passar um tempo e você não vai se lembrar mais, porque você simplesmente não está vendo. E é muito provável que daqui a algum tempo, alguns dias, não sei quanto, alguém vai mexer naquele canto e vai achar aquele negócio que você deixou longe da sua vista. E você vai se surpreender quando isso acontecer. Muito provável que isso aconteça. Já aconteceu comigo, já aconteceu com muitas pessoas que eu atendo, que eu dou essa recomendação. Teste com você e me conta depois como foi, tá bom? Então vamos começar aqui, já botar a mão na massa. O que você vai fazer agora, depois dessa live? Você vai lá no seu armário, na sua geladeira e você vai escolher uma coisa. Pode ser qualquer coisa. Vê o que tem na sua geladeira. Aqui no meu armário, olha, meu filho pediu para comprar bombom, ouro branco. É um bombom que eu gosto também, é um dos bombons que eu gosto. Pediu para comprar bala, ouro branco. Eu vou fazer esse teste junto com vocês, né? Você escolhe lá na sua geladeira, no seu armário, alguma coisa que você não consegue resistir, que é muito difícil de você manter o controle. Então você escolhe isso e coloca ou numa embalagem opaca, se for dentro da geladeira, coloca lá no cantinho de baixo, dentro de um tupperware, um pote que não dá para ver o fundo. Se for no seu armário também, você muda de lugar. Sabe aquela parte do armário que a gente guarda umas coisas que a gente não usa muito? Põe lá. Põe lá e me conta depois. Começa a fazer isso agora mesmo e observe o que vai acontecer com você, tá bom? Me conta depois como foi para você. Porque muitas pessoas batalham a vida inteira para mudar hábitos e não conseguem, para mudar a alimentação não conseguem, ficam sem controle e isso que eu falei para vocês hoje é uma das coisas simples de modificação do seu ambiente que você pode fazer, que vai ajudar você a comer com mais moderação, a comer menos. Agora, isso são poucas coisas que eu falei hoje, porque existem muito mais, é um mundo de coisas que você pode fazer. Mas eu ia ficar aqui horas e horas falando sobre isso. Então eu escolhi essas duas que eu acho as mais fáceis para você colocar em prática, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, me segue no Insta também. Lá tem muitos conteúdos sobre psicologia, sobre emagrecimento. Se você tiver alguma dúvida também, manda um direct, vou ter o maior prazer de te ajudar. Fique de olho, de vez em quando eu faço uns desafios e você pode participar desses desafios, tá bom? Tudo isso que eu falei para vocês na live de hoje tem fundamento na psicologia comportamental, que é a abordagem que eu sigo. Né? Então, muitas pessoas, psicologia comportamental é só dos ambientes, dos estímulos externos, é só para mudar o ambiente? Não é só isso, tem toda a parte emocional também, que também é um ambiente interno, né? Tem um ambiente externo, um ambiente de fora da gente, e tem um ambiente dentro da gente, as nossas emoções, os nossos pensamentos, mas isso vai ficar para uma outra live, né? Já falei sobre isso em algumas lives passadas, dá uma olhada no canal do Telegram ou aqui no YouTube que você vai ver, mas o foco de hoje foi para você mudar o seu ambiente externo, tá? Sua rotina e observar com um olhar curioso a influência que isso tem no seu comportamento. Faz o teste, é o convite que eu tô te fazendo hoje. Faz esse teste, pega uma coisa lá agora, muda, coloca na embalagem opaca, fica adiando, agora não, deixa para amanhã e depois você me conta o que aconteceu, tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado da live. Qualquer dúvida é só entrar em contato, tá bom? Espero você toda quinta-feira aqui no YouTube com uma live sobre psicologia e emagrecimento. Boa noite para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!